Eu tenho uma notícia muito difícil para os MEIs em 2026. Essa notícia não é uma simples notícia, é um alerta para vocês. Para vocês que estão deixando de pagar o INSS mensal. Você sabia que aquela DAS que você deixa de pagar é obrigatória e que o INSS mensal, além de ser obrigatório, ele contribui para a sua aposentadoria? O que um MEI faz sem uma remuneração? Por exemplo, se tu fica doente ou se você é mulher, se você tem um neném, o que você vai fazer sem a tua fonte de renda? Aquela guia é para cobrir esse tipo de problema, esse tipo de situação, né? E se você não faz o recolhimento, você acaba não tendo o direito de ter os benefícios do INSS e o pior, você fica com uma dívida fiscal, uma dívida que não expira. Então, muita gente acha que dívida em 5 anos ela expira. Não, a dívida do MEI ela não expira. Ela é uma dívida federal, ela é uma dívida que não caduca. Vai chegar num certo momento que vai ir pro cartório aquela dívida. Ela vai chegar uma carta para você lhe cobrando inteiramente, porque você deixou de fazer o parcelamento. E como que a gente faz parcelamento das nossas dívidas antigas? Hoje em dia é muito simples. Você mesmo, como empreendedor, pode fazer o parcelamento. Você mesmo pode entrar com o seu Gov e fazer o parcelamento. Você mesmo pode fazer o seu parcelamento. Quando você decide fazer o parcelamento, você tem que ter em mente que tem que continuar pagando as atuais ou então você tem que fechar o seu MEI. A pessoa que não tem o MEI ativo, ela só tem prejuízos com o MEI em aberto, sem o fechamento do MEI. Por exemplo, eu abri o MEI em 2020. Na pandemia eu parei de trabalhar, fui trabalhar de CLT e nunca mais vi o meu MEI. O que acontece? Tá lá correndo desde 2020 as guias do INSS para você pagar. E a sua dívida já deve estar em mais de 5 mil reais. Tem como consertar? Não tem. Tem como parcelar? Tem como parcelar. Inclusive, tem alguns benefícios, né, em fazer o parcelamento quando ele é pela PGFN, que é quando a sua dívida já tem mais de 5 anos, você tem alguns benefícios, como descontos, enfim. Mas antes de você tomar alguma decisão, sempre é bom conversar com um profissional. Mas se você já tem aquele quesinho assim de aprender, de ser mais didático, faça o seu próprio parcelamento, faça o fechamento do seu mês se você não trabalha. E se você trabalha como autônomo, continue contribuindo. O INSS não é uma garantia para nós, jovens que estamos trabalhando, não é uma garantia de sustento para o resto da vida, mas ele é uma necessidade. Quando a gente é um trabalhador autônomo, a gente tem que ter aquela garantia que a gente vai ter pelo menos um salário quando a gente parar por alguma necessidade. E também é uma obrigação quando a gente tem um CNPJ. Todo CNPJ tem que recolher INSS. Se você não quiser recolher INSS, talvez você possa abrir uma empresa onde você não tenha um prolabore, onde você só viva da distribuição de lucros. Isso é assunto para outro momento, mas não como o MEI. O MEI ele é obrigado a recolher INSS. Por isso é muito importante você saber dessa obrigação e você também saber como fazer o recolhimento dessas guias. Tem que fazer o recolhimento mensal e se você por acaso está em atraso, você tem que fazer o parcelamento. Eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo no canal para vocês aprenderem a fazer o próprio parcelamento de vocês, não precisarem pagar profissionais para fazer, não precisarem ter altos investimentos para fazer um parcelamento simples dos seus débitos em atraso com o MEI, certo? E também, né, aproveitando nesse mesmo link, você vai ter uma instrução financeira para você aprender a controlar seu dinheiro, né? É um bônus para vocês. Outra dúvida, muita gente tem direito a descontos, parcelamentos de descontos quando a dívida é mais de 5 anos, igual eu já falei. E aí sim você tem que falar com um profissional, porque é um parcelamento que demanda mais experiência e você pode ter muitos benefícios quando você tá com a dívida mais do que 5 anos. Então, vale a pena também conversar com um profissional. Se vocês quiserem uma consultoria especializada, pro seu caso, entre em contato pelos links. Os links no canal, vou deixar abaixo também o contato do escritório. Mais de 15 anos que a gente trabalha, né, com a área do MEI e com empresas do Simples Nacional. Estamos aqui para ajudar vocês.